Olá a todos, essa é uma apresentação para a 13ª Mostra de Pós-Graduação provido pela UFMT Campus de Cuiabá. Meu nome é Clodoaldo Clemente da Silva, sou discente do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UFMT de Cuiabá. Estou sendo orientado pelo professor Dr. Armando Wilson Tafner Júnior e o tema da nossa dissertação é Capitalismo e Hidronegócio, impactos socioambientais da UHE Sinop nas comunidades tradicionais. Qual é a questão que norteia o nosso trabalho? Quais os impactos socioambientais causados pela UHE Sinop às comunidades tradicionais? Qual é o objetivo geral do nosso trabalho? Identificar os problemas ambientais e, por consequências sociais, causados pela implantação da UHE Sinop às comunidades tradicionais. Quais são os nossos objetivos específicos? Explicar como o Estado, apoiado pela jurisprudência, garante o direito de lucro do capital privado na privatização de bens públicos, ou seja, bens garantidores da vida, como a água no hidronegócio e a terra no agronegócio. Desnaturalizar o discurso hegemônico de que hidrelétricas promovem o progresso e desenvolvimento do país por meio de uma produção energética renovável e limpa. Renovável, sim, pela constante renovação das águas. Limpa, aí um assunto que vinha a ser já discutido. Continuando nossos objetivos específicos, averiguar se os impactos ambientais causaram danos sociais a ou às comunidades tradicionais por meio do hidronegócio, que é a política estatal, que visa privatizar áreas com grande potencial hídrico na concessões a grandes grupos capitalizados. Verificar como a cultura e a identidade das comunidades tradicionais assentadas foram afetadas pela operação da UHE Sinop. Sugerir políticas públicas e energéticas e possíveis caminhos alternativos à produção de energia, a não ser, ou seja, dando outras possibilidades para que o processo de produção não venha a ser somente o processo hegemônico de produção de energia, ou seja, o processo de produção de energia hidrelétrico. Então, quais são os autores que nos ajudam, que vão dar o norte para que nós possamos resolver a questão do problema? O sociólogo norte-americano John Bellamy Foster, que vai trazer a ecologia da economia política marxista, o filósofo alemão Karl Marx, o filósofo italiano Antonio Gramsci, que vai trazer o discurso ideológico do Estado. O filósofo francês Pierre Proudhon, o professor Carlos Weiner, que vai trazer os grandes projetos de investimento, desde a década de 90 no Brasil, o GPI, o geógrafo Rogério Reisbar, que vai trazer os conceitos geográficos de desterritorialização e reterritorialização. Qual é a metodologia que está sendo utilizada? Metodologia qualitativa de história de vida, por meio do trabalho de campo que está sendo realizado com o agricultor de 2 assentamentos aqui de Sinop. O diferencial da pesquisa é, portanto, ouvir os atingidos. Os recursos utilizados estão sendo o caderno de campo e o gravador de voz do aparelho portátil, smartphone. Como está sendo o andamento da pesquisa, o status da pesquisa? O primeiro capítulo ele vai trazer as características gerais da apropriação privada de recursos socioambientais na construção de usinas hidrelétricas no Brasil, desde as políticas desenvolvimentistas de Getúlio Vargas, passando pela ditadura militar até atualmente. O segundo capítulo vai trazer o discurso ideológico do desenvolvimento e do progresso promovido pelo Estado. Aqui nós vamos ter a ajuda do filósofo italiano Antonio Gramsci sobre o conceito de hegemonia. O terceiro capítulo, que ainda está sendo escrito, ele vai trazer a pesquisa propriamente dita nos 2 assentamentos de reforma agrária. O assentamento rural coletivo, as 28 famílias que vieram de lá, e o assentamento de reforma agrária Wesley Manuel dos Santos, a Gleba Mercedes 5 aqui em Sinop.
O trabalho de campo está próximo da sua conclusão, a dissertação já passou pela banca de qualificação e o quarto capítulo irá trazer possíveis sugestões de geração de energia, lógico, não esgotando o assunto, como alternativas ao hidronegócio. Aqui está o meu e-mail para sugestões e demais informações. Um grande abraço e obrigado a todos.